Para de comer, mãe. Estamos sem dinheiro e você come como se tivesse em hotel. Marcos disse isso na frente dos netos, na frente da mesa que eu mesma tinha arrumado, com o prato que eu mesma tinha servido, numa cozinha onde eu pagava metade das contas sem que ele soubesse o valor exato do que eu contribuía. 44 anos eu carreguei aquele homem no coração, desde a madrugada em que nasceu roxo e chorando até aquela noite em que ele me olhou como se eu fosse despesa a cortar. Os meninos ficaram com os olhos no prato. Ninguém disse nada. Eu levantei, fui pro quarto, fechei a porta. Mas ele não sabia de uma coisa. Antes do jantar, no corredor, eu tinha ouvido a ligação dele. E sabia muito mais do que ele imaginava. Meu nome é Ivone. Tenho 72 anos. E nessa história eu vou te contar o que descobri, o que fiz e como meu filho e eu derrotamos juntos algo que quase destruiu tudo. No quarto, sentada na beira da cama, respirei fundo. Não chorei de imediato. O choro veio depois, devagar, daquele jeito silencioso de quem aprendeu a não fazer barulho com a própria dor. Olhei para o porta-retrato na cômoda. Eu, Marcos bebê, meu marido Antônio num domingo de sol em Curitiba que eu não consigo esquecer. Antônio morreu há 6 anos. Quando Marcos sugeriu que eu viesse morar com ele, achei que era amor. Fui entendendo aos poucos que era outra coisa. E lembrei de uma coisa que meu chefe me disse anos atrás, depois de eu resolver uma crise que ele jurava que não tinha solução. Ele me olhou e disse: Ivone, você tem uma habilidade rara. Você enxerga o problema real antes de todo mundo. Não entendi na hora porque aquilo ficou guardado. Entendi naquela noite. Voltei ao agora. Quarto. Porta fechada. Barulho baixo de televisão lá fora. Limpei o rosto. Abri a gaveta da cômoda. Peguei o caderninho onde anotava tudo desde sempre. Hábito de 40 anos como secretária executiva. Anotar, arquivar, manter. Escrevi a data. Escrevi o que ele tinha dito, palavra por palavra. E embaixo escrevi uma pergunta para mim mesma. O que ele está escondendo? Porque secretária executiva de alto nível não chora sem entender o contexto. Chora sim. Mas enquanto chora, já está pensando no próximo passo. O jantar não foi a primeira vez. Foi só a vez que não deu mais para fingir que não estava acontecendo. Deixa eu voltar um pouco. Quando me mudei para a casa do Marcos, 2 meses depois que o Antônio morreu, eu estava atordoada do jeito que a gente fica quando perde alguém que foi a âncora da vida inteira. Marcos apareceu com aquela voz de filho preocupado e disse: Mãe, não faz sentido você ficar sozinha naquele apartamento. Vem morar com a gente. A casa é grande. Os meninos adoram você. Fui. Vendi alguns móveis, guardei outros, fechei o apartamento, que ficou no meu nome, alugado, gerando em torno de R$ 1.800 por mês que eu depositava numa conta separada sem contar para ninguém. Hábito antigo? Antônio sempre dizia: Ivone, mulher esperta tem reserva que marido não sabe. Guardei o hábito mesmo depois que ele foi. Nos primeiros meses foi bem, depois foi ficando diferente. Começou pequeno. Marcos, olhando para o carrinho de mercado com aquela expressão, não dizia nada, mas eu via. Depois começou a dizer: Mãe, biscoito importado não precisa. Tenho de marca própria que é igual. Marcos, eu pago minha parte das compras. Não é questão de dinheiro, é questão de hábito. A gente precisa ser mais cuidadoso. Engoli. Da primeira vez, engoli. Da segunda também. Da quinta, já estava anotando no caderninho. Numa tarde de agosto, marquei consulta com meu cardiologista particular, médico que me acompanhava há 12 anos, que conhecia meu histórico, que eu confiava. Quando contei para o Marcos, ele franziu a testa. Mãe, para que cardiologista particular? O posto tem médico, é de graça. Meu médico me conhece há 12 anos. E o do posto também vai te conhecer. A senhora está jogando dinheiro fora. É o meu dinheiro, Marcos. Ele ficou quieto, mas a expressão dele disse o que a boca não disse. Aquela expressão eu aprendi a reconhecer. Era a expressão de quem acha que tem razão e está sendo magnânimo em não insistir. Fui à consulta, mas a conversa ficou no ar daquele jeito que conversas erradas ficam, sem resolver,
sem esquecer. Mãe, a conta de luz veio alta. Eu uso o ar-condicionado à noite. Tenho problema de circulação. Mas não precisa deixar na 16 graus. Preciso sim. A senhora podia colocar 18, 19. Marcos, eu pago minha parte da conta. Não é questão de dinheiro, ele repetiu, como se tivesse guardado a frase num lugar fácil de acessar. É questão de responsabilidade. Aquela palavra, responsabilidade, na boca do meu filho, me dizendo como usar o ar-condicionado no meu próprio quarto. Escrevi no caderninho naquela noite. Data, palavra por palavra. Dona Cecília, minha amiga de 23 anos, minha ex-colega da época da Soares e Associados, ligou numa tarde e perguntou como eu estava. Disse que bem. Ela conhecia minha voz havia tempo demais. Ivone, você tá bem de verdade ou tá bem do jeito que você fica quando não tá? Cecília, responde. Fiquei quieta por um segundo. Tô num processo de avaliação, disse. Ela riu daquele jeito dela, curto, seco, certeiro. Você tá sofrendo e tomando nota. Clássico. Não tô sofrendo. Tô observando. Observando o quê? Ainda não sei. Mas quando souber, te conto. Tinha algo errado na casa além do que aparecia na superfície. Marcos era tenso de um jeito que não era só o jeito dele. Chegava tarde, saía cedo, ficava no escritório com a porta fechada em horários que não faziam sentido. O celular nunca saía da mão. Havia uma ligação que ele fez no corredor uma semana antes do jantar, onde eu ouvi, sem querer, as palavras "não tenho como pagar agora" e "precisa de mais prazo", antes que ele percebesse que eu estava por perto e baixasse a voz. Anotei no caderninho. Data. Não tenho como pagar agora. E então veio o jantar. Eu tinha feito frango assado, receita da minha mãe, que fazia toda sexta, que os netos pediam sempre. Servi os pratos. Sentei. Peguei o garfo. Foi aí que Marcos olhou para o meu prato. Um prato normal, de pessoa normal. E disse aquilo. Os meninos, Bruno de 14 e Felipe de 11, ficaram com os olhos pregados na mesa. Eu senti o calor subir no rosto. Não vergonha, raiva. Raiva fria, densa, do tipo que não explode porque não precisa. Larguei o garfo, me levantei. Fui pro quarto. Fechei a porta com cuidado. Não bati, porque bater seria perder, e eu não ia perder. Sentada na beira da cama, peguei o caderninho. Escrevi a data, escrevi a frase, e embaixo escrevi: chega. Não de raiva, de decisão. Naquela noite, por volta das 11, ouvi Marcos passar pelo corredor. Ele parou na porta do meu quarto. Vi a sombra embaixo da porta. Ficou parado por uns 30 segundos. Não bateu. Foi embora. Aqueles 30 segundos me disseram mais do que qualquer desculpa que ele pudesse ter dado. Na manhã seguinte, acordei cedo. Fui até a cozinha antes de todo mundo. Fiz meu café do jeito que gosto, forte, sem açúcar, na xícara pequena que trouxe da casa do Antônio. Enquanto tomava, abri o armário onde Marcos guardava as pastas de documentos. O armário que ele nunca trancou porque nunca imaginou que eu fosse olhar. Não fui bisbilhotar. Fui porque era hora de entender o que estava acontecendo de verdade. A primeira pasta que peguei tinha o nome da empresa. Marcos tinha uma prestadora de serviços de tecnologia aberta há 8 anos. Dentro da pasta havia uma notificação de protesto de um fornecedor. Valor: R$42 mil. Data de vencimento: 3 semanas atrás. Peguei a segunda pasta. Carta do banco, limite de crédito encerrado, saldo negativo, terceira pasta. Contrato com sócio. O sócio tinha saído 6 meses atrás. Havia uma cláusula de indenização que Marcos devia pagar em parcelas. Estava atrasado em 4 parcelas. Fechei as pastas. Voltei para o meu lugar na mesa. Tomei o resto do café olhando pela janela. O homem que me gritou no jantar estava afundando. Afundando sozinho, com vergonha demais para pedir ajuda, transformando o desespero em raiva e a raiva em mim, porque eu estava por perto e era mais fácil do que admitir que estava perdido. Não o absolvia. O que ele fez no jantar não sumia porque ele estava em dificuldade.
Dor não justifica crueldade. Aprendi isso cedo e nunca esqueci. Mas havia uma diferença entre o que eu tinha achado que era. Um filho que virou alguém que maltratava a mãe por caráter. E o que era de fato. Um homem afogado que não sabia nadar pedindo socorro do jeito errado. E eu tinha passado 40 anos resolvendo o problema que parecia não ter solução. Fechei o caderninho. Abri numa página nova. Escrevi o que eu sei fazer, quem eu conheço, o que eles me devem. E comecei a listar. Cecília atendeu no primeiro toque, como sempre. Ivone, que horas são? 7:30 da manhã. Você só liga cedo assim quando tem coisa séria? Tenho. Fiz uma pausa. Preciso que você venha aqui. Ela chegou em 2 horas, de ônibus, porque Cecília nunca aprendeu a dirigir e se orgulhava disso como se fosse virtude. Trouxe pão de queijo numa sacola, entrou, olhou para mim com aquele olhar de 23 anos de amizade que dispensa a apresentação e disse: Conta. Contei tudo. O jantar, o caderninho, as pastas, os números. Cecília ouviu sem interromper, habilidade que poucas pessoas têm e que ela desenvolveu nos anos em que foi assistente de diretoria, onde ouvir bem era mais valioso do que falar certo. Quando terminei, ficou quieta por um momento, depois disse: Quanto você acha que ele deve no total? Pelo que vi nas pastas, em torno de 180, 200 mil reais. Talvez mais se tiver coisa que não estava ali. E ele não pediu ajuda? Não. Porque tem vergonha. Porque tem vergonha, confirmei. E porque acha que eu não tenho como ajudar. Cecília pegou um pão de queijo, mordeu, mastigou com aquela calma dela. Mas você tem. Tenho. E lembrei então. Ficou quieta por um momento e voltou tudo de uma vez. Não como memória triste, mas como inventário vivo. 41 anos como secretária executiva. Não numa empresa, não em 2. Em 4 empresas diferentes, cada uma maior que a anterior, cada uma com seu universo de gente, de problema, de situação que precisava de alguém discreto, competente e absolutamente confiável. Fui essa pessoa durante 4 décadas. O Dr. Henrique Salles, advogado tributarista, que em 2008 estava sendo investigado por um erro de lançamento que não era erro dele, eram documentos manipulados por um contador desonesto. Fui eu quem encontrou os documentos originais, organizei a pasta, marquei a reunião com o sócio certo na hora certa. O processo foi arquivado. Ele me olhou e disse: Ivone, se um dia precisar de qualquer coisa, você me liga. Nunca liguei, até então. O Rodrigo Menezes, empresário do setor de logística, que numa reunião importante em 2012 estava sem a apresentação, porque o notebook tinha travado e o backup não existia. Eu tinha salvo uma cópia por hábito, porque sempre salvava tudo por hábito, e entreguei o pendrive sem fazer drama. Ele fechou o contrato naquela tarde, me mandou flores no dia seguinte com um cartão que dizia: Você salvou mais do que uma apresentação. Guardei o cartão. Guardei o contato. A dona Sônia Barros, contadora, que em 2015 estava passando por auditoria e precisava de alguém que conhecesse os arquivos da empresa melhor do que ela mesma. Passei 3 fins de semana organizando documentos que ninguém mais conseguia achar. A auditoria foi aprovada sem ressalva. Ela me abraçou na saída e disse que me devia uma que não tinha tamanho. E havia outros. A lista que comecei no caderninho tinha 8 nomes. 8 pessoas que eu tinha ajudado de forma concreta, em momentos concretos, que disseram palavras concretas de gratidão que não eram só protocolo, eram promessa. Nunca cobrei nenhuma delas, não por ingenuidade, por escolha. Sabia que favor guardado vale mais do que favor gasto. Antônio me ensinou isso. Ivone, capital humano rende mais do que capital financeiro se você souber guardar. Agora era a hora de render. Voltei ao agora. Cozinha. Cecília com o segundo pão de queijo. Vou ligar para o Dr. Henrique, disse. Ela ergueu uma sobrancelha. O tributarista? Ele conhece a área de recuperação de empresa e me deve desde 2008. E o Rodrigo Menezes? Ele tem contato com o banco. Pode ajudar a renegociar linha de crédito.
Cecília ficou me olhando com aquela expressão, meio espanto, meio satisfação, como quem assiste alguém lembrar que sempre soube jogar xadrez. Você já tinha pensado em tudo isso. Comecei a pensar ontem à noite. E o Marcos? Você vai contar para ele? Ainda não. Por quê? Porque se eu contar antes de ter algo concreto, ele vai recusar por orgulho. Preciso chegar com solução na mão, não com intenção. Cecília assentiu devagar. E o jantar? O que ele disse? Ainda não conversamos. Ivone. Tem hora certa para cada conversa, Cecília. Essa não é a hora daquela. Ela ficou quieta. Conhecia meu ritmo. Sabia que quando eu dizia que não era hora, não era recuo, era estratégia. Foi aí que o celular vibrou na mesa. Mensagem de Marcos. Mãe, posso falar com você hoje à noite? Mostrei para Cecília. Ela leu. O que você vai responder? Digitei. Pode, mas hoje à noite não. Amanhã depois do jantar. Preciso resolver uma coisa antes. Ele demorou 2 minutos para responder. Ok. Aquele ok tinha textura. Não era o ok de quem está bem. Era o ok de quem está segurando muita coisa e encontrou uma saída pequena de alívio. Você tem um dia, Cecília disse. É o suficiente. Peguei o telefone. Abri a agenda de contatos que eu mantinha desde 2003, atualizada todo ano, nunca apagava ninguém porque nunca se sabe. Procurei o nome do Dr. Henrique Salles. Discou. 3 toques. Dr. Henrique, aqui é a Ivone. Ivone Cardoso, da Soares e Associados. Silêncio de 1 segundo. Depois uma voz que eu não ouvia há 4 anos. Ivone, que surpresa boa. E então, sem que eu precisasse dizer mais nada. O que você precisa? Sorri. Às vezes, a vida tem boa memória. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou em algo que você reconhece. Porque você sabe o que é engolir palavra que dói. E sabe também o que é quando a mulher que engoliu resolve agir. Deixa um like para que mais mulheres vejam que dignidade não se pede de volta, se retoma. Se inscreve para nunca perder uma história assim. E clica em Ripar. Esse botão que aparece no vídeo é o jeito mais simples de apoiar esse canal e garantir que essas histórias continuem chegando até você. Me conta, você já foi tratada como peso por alguém que amava? Escreve aí nos comentários e prepara o coração, porque agora vem a parte que ninguém viu chegar. O Dr. Henrique me atendeu naquela mesma manhã. Não por telefone, pessoalmente no escritório dele no centro de Curitiba, que ele tinha ampliado 2 vezes desde que o conheci. Cheguei pontual, como sempre. A recepcionista era nova, não me conhecia, mas o Dr. Henrique saiu da sala antes que eu sentasse na cadeira da espera, o que me disse tudo sobre o que aquela ligação tinha significado para ele. Ivone. Me deu a mão com as 2 mãos. Gesto que homem de escritório usa quando quer dizer mais do que aperto de mão permite. Quanto tempo? 4 anos, disse. Você cresceu. Ele sorriu, me levou para a sala, fechou a porta. Sentamos. E eu contei, não tudo, só o necessário. A empresa do Marcos, as dívidas, os números que tinha visto nas pastas. Ele ouviu com aquela atenção de advogado bom, que processa enquanto escuta. Quando terminei, ele ficou quieto por um momento. Dívida com fornecedor, banco e sócio sainte. Isso. O sócio saiu com briga ou amigável? Pelo contrato que vi, amigável no papel. Mas o atraso nas parcelas pode complicar. Pode virar rescisão com multa, ele confirmou. Ivone, o seu filho sabe que você está aqui? Não. Ele me olhou. Você vai contar? Quando tiver algo concreto para mostrar. Ele assentiu. Entendeu sem precisar de mais explicação. Me dá até amanhã de manhã. Vou ver o que consigo mapear sobre a situação jurídica e te ligo. Obrigada, Henrique. Ivone. Ele pausou. Eu disse que devia uma que não tinha tamanho. Estava sendo literal. Saí do escritório dele e fui direto para o Rodrigo Menezes, que não ficava no centro. Ficava num bairro industrial que eu conhecia de quando a empresa dele era menor e eu ia buscar documentos pessoalmente. Agora, a empresa tinha 3 andares e portaria com catracas.
Mas o Rodrigo ainda atendia pessoalmente quem ele queria atender. Ele me recebeu com aquele jeito expansivo que era a personalidade dele inteira, braços abertos, voz alta, energia de quem nunca aprendeu a ser pequeno. Ivone Cardoso. Juro que pensei em você semana passada. Por quê? Tive uma reunião que deu errado por falta de organização e fiquei pensando, se a Ivone tivesse aqui isso não acontecia. Riu. Senta, o que te traz aqui? Contei a situação do Marcos, o lado financeiro, o banco, a linha de crédito encerrada. O Rodrigo conhecia banco do jeito que quem trabalha com logística precisa conhecer, por dentro, com contato, com histórico de relacionamento. Linha de crédito encerrada é recuperável se tiver fluxo de caixa projetado e um bom fiador. Ele disse direto. Seu filho tem contrato ativo com cliente? Tem 2. Contratos de manutenção de sistema. Então tem receita recorrente. Isso é o que o banco precisa ver. Ele pegou o celular. Tem um gerente de relacionamento no banco que trabalha com pequena empresa. Homem sério. Vou te passar o contato e falar com ele antes. Rodrigo, Para. Ele me olhou com firmeza amigável. Você me salvou de uma situação que teria me custado muito mais do que isso. Não me deixa pagar menos do que o que vale. Saí do escritório dele com o contato do gerente no celular e uma ligação já agendada para a semana seguinte. Eram 2 da tarde. Tinha ainda a dona Sônia Barros, contadora, que entendia de renegociação de dívida com fornecedor melhor do que qualquer um que eu conhecia. Liguei do carro. Ela atendeu na segunda chamada. Ivone, meu Deus, faz tempo. Faz. Sônia, preciso de um favor. Pode falar. Expliquei a situação. Ela ouviu, fez 2 perguntas técnicas, ficou quieta por um segundo. Fornecedor em protesto, mas com relacionamento ativo ainda? Acho que sim. O protesto é recente. Então, tem como negociar. Fornecedor prefere receber parcelado a não receber. Só precisa de alguém que faça a abordagem certa. Pausa. Me manda os documentos que você tem. Vejo o que consigo fazer. 3 contatos. 3 pessoas que disseram sim antes que eu terminasse de perguntar. Fui até um café perto de casa, sentei, pedi água, respirei. Havia algo acontecendo dentro de mim que não era euforia. Era algo mais sólido. A sensação de quem passou 40 anos construindo algo que nunca soube que ia precisar. E, de repente, descobre que construiu exatamente certo. Cheguei em casa às 4 da tarde. Marcos ainda não tinha voltado do trabalho. Os netos estavam no quarto. Entrei na cozinha, fiz café, sentei na mesma cadeira onde tinha sentado de manhã. A diferença entre a manhã e aquela tarde era de um mundo inteiro. Foi aí que o problema chegou de onde eu não esperava. O celular tocou. Número que não reconheci. Atendi. Ivone? Voz de mulher. Jovem. Familiar de um jeito que eu levei 1 segundo para localizar. Quem fala? Patrícia. Patrícia. A ex-mulher do Marcos. Que tinha saído do casamento há 2 anos numa separação que ele me contou, como amigável, sem drama, a gente só não funcionava mais. Que desde então eu não tinha visto nem ouvido falar. Patrícia? Repeti, mantendo a voz neutra. Que surpresa! Imagino. Tom de quem não veio para conversa fácil. Ivone, a gente precisa conversar. Sobre o Marcos, sobre a situação dele. Que situação? A situação que você provavelmente já sabe, já que você é você. Pausa calculada. Eu tenho documentos que podem complicar muito a vida dele, e prefiro resolver isso antes que vire problema maior para todo mundo. Fiquei quieta, processando. Que tipo de documentos? Perguntei. O tipo que a gente conversa pessoalmente, ela disse. Posso ir aí amanhã? Amanhã. O mesmo dia em que eu ia conversar com o Marcos. O mesmo dia em que o Dr. Henrique ia me ligar. O mesmo dia em que tudo estava finalmente tomando forma. Pode vir, disse. Às 10 da manhã. Desliguei. Fiquei olhando para o celular por um momento. Peguei o caderninho, escrevi o nome. Patrícia. Escrevi. Documentos. Complicar.
antes que vire problema maior. Sublinhei as 3 palavras. Então escrevi embaixo: ela não sabe com quem está falando. Marcos chegou em casa às 8 da noite. Eu estava na sala, não esperando, lendo, mas na sala. Quando ele entrou e me viu, parou por um segundo. Havia algo no rosto dele que era difícil de nomear. Não era o Marcos tenso e controlador dos últimos meses. Era algo mais nu do que isso. Mãe, ele disse. Marcos. Ele veio, sentou na poltrona do lado, ficou olhando para as mãos por um momento. Os meninos estavam dormindo. A casa estava quieta do jeito que fica quando não tem escapatória para o que precisa ser dito. Eu errei, ele disse sem preâmbulo. O que eu disse no jantar foi errado. Não tem justificativa. Fiquei quieta, esperando. Eu tô passando por uma fase muito difícil na empresa, mas isso não me dá direito de fazer o que fiz. Ele levantou os olhos para mim. Eu sei que não é desculpa, mas quero que você saiba que não foi sobre você. Nunca foi sobre você. Sobre o que foi, então? Ele respirou fundo. Sobre medo. Sobre não saber o que fazer. Sobre ter vergonha demais de pedir ajuda e transformar isso em raiva. Olhei para o meu filho. 44 anos. O menino que nasceu roxo e chorando, que aprendeu a andar na sala da casa do Antônio, que se formou em tecnologia num dia de chuva que eu lembro como se fosse ontem. Aquele homem afundando na poltrona da própria sala. Eu sei da empresa, disse. Ele levantou a cabeça devagar. O quê? Sei das dívidas, do fornecedor em protesto, do banco, do sócio. O rosto dele mudou. Passou por várias expressões rápido demais para nomear todas. Pousou no espanto. Como você? As pastas estavam no armário aberto, Marcos. Ele ficou em silêncio. Havia algo que parecia envergonhado e aliviado ao mesmo tempo. Aquela mistura estranha de quem carregou o segredo pesado demais por tempo demais. Por que você não me contou? Perguntei. Porque... Ele parou. Começou de novo. Porque você já tinha perdido o pai. Porque você veio para cá para ficar mais perto da família, não para carregar o meu problema. Porque eu achei que ia resolver sozinho. E foi resolvendo sozinho que chegou ao ponto de gritar comigo no jantar. Aquilo chegou. Ele não desviou. Recebeu. Sim. Fiquei quieta por um momento. Depois, Marcos, eu preciso te contar uma coisa. Contei tudo. O doutor Henrique, o Rodrigo, a dona Sônia. Os contatos feitos, as portas abertas. O que cada um tinha dito. Enquanto eu falava, o rosto dele foi mudando de um jeito que eu acompanhei com atenção. Não era gratidão imediata, era algo mais complexo. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um tempo longo. Mãe! Marcos, você fez tudo isso hoje. Fiz. Depois do que eu disse no jantar. Apesar do que você disse no jantar, corrigi. São coisas diferentes. Ele fechou os olhos. Quando abriu, havia algo diferente neles. Não o homem da pasta e do argumento, mas o filho. Por quê? Porque você é meu filho. E porque errar não cancela isso, desde que você reconheça o erro e não repita. Eu reconheço. Eu sei. Mas reconhecer uma vez não é o bastante. É o começo. Ele assentiu. Depois. Quem são essas pessoas? O Henrique, o Rodrigo. Pessoas que eu ajudei ao longo de 40 anos de trabalho, que disseram que me deviam e que honraram a palavra. Você nunca me falou delas. Você nunca perguntou o que eu fazia, Marcos. Sabia que eu era secretária. Não sabia o que isso significava. Aquilo ficou no ar entre nós por um momento. Não como acusação, mas como verdade simples que precisava de espaço para ser ouvida. Foi aí que ele perguntou: tem mais alguma coisa que eu não sei? Respirei fundo. Tem. Patrícia ligou hoje. O nome dela no ar foi como pedra em vidro, rápido, limpo, irreversível. O rosto dele endureceu de um jeito específico que eu nunca tinha visto antes. O que ela quer? Disse que tem documentos que podem complicar sua situação. Vem aqui amanhã às 10. Eu cancelo. Não cancela. Ele me olhou. Deixa ela vir, disse. Eu preciso ver o que ela tem. E você precisa estar aqui. Mãe, a Patrícia é...
Eu sei o que ela é, Marcos. Fui secretária executiva há 40 anos. Já lidei com pessoas que chegam com documento e ameaça achando que o outro lado não tem resposta. Pausei. Temos resposta. Ele ficou me olhando por um momento com aquela expressão. O filho e o homem ao mesmo tempo, tentando entender como chegou até aqui e o que havia na mãe que ele não tinha enxergado direito. Temos? Temos. Mas preciso te perguntar uma coisa primeiro. Fui até o quarto, voltei com o caderninho, abri numa página específica. Durante o casamento com a Patrícia, houve algum negócio feito no nome dela que envolveu a empresa? Ele hesitou. Houve. Uma compra de equipamento. Ela assinou como representante porque eu estava viajando. O equipamento foi entregue? Foi. Mas o pagamento foi feito em 2 contas diferentes. Uma parte na conta da empresa, uma parte... Ele parou. Em conta pessoal dela. Terminei. Ele me olhou. Como você sabe? Não sabia. Mas quando você hesitou, soube. Fechei o caderninho. Você tem os comprovantes? Tenho. Na empresa. Pega amanhã cedo, antes de ela chegar. Marcos ficou me olhando por um tempo que não sei medir. Depois disse, com uma voz que eu não ouvia desde que ele tinha uns 12 anos e precisava de mim de verdade. Mãe, eu tô com vergonha. De que exatamente? De tudo. Do jantar, da empresa, de você ter que resolver o que era para ser meu. A vergonha é boa quando te move, ruim quando te paralisa. Pausei. Você tá parado ou em movimento? Ele olhou para mim. Em movimento. Então tá bom. Na manhã seguinte, Marcos saiu cedo para pegar os comprovantes. O Dr. Henrique ligou às 9. Tinha mapeado a situação jurídica e tinha boas notícias sobre o contrato do sócio. Havia uma cláusula de boa-fé que protegia o Marcos desde que os atrasos fossem justificados e um plano de pagamento fosse apresentado. A dona Sônia mandou mensagem dizendo que tinha entrado em contato com o fornecedor e que havia abertura para negociação. Às 9h50, Marcos voltou com a pasta de comprovantes. Sentamos na mesa da cozinha, a mesma mesa do jantar que nenhum dos dois mencionou, e organizamos o que tínhamos. Às 10 em ponto, a campainha tocou. Patrícia entrou com aquela segurança de quem preparou o que vai dizer e acredita que vai funcionar. Bem vestida, mala de mão pequena, sorriso que era mais cálculo do que calor. Me cumprimentou primeiro. Ivone, que bom te ver. E depois olhou para o Marcos com uma expressão que eu li perfeitamente. Ela achava que tinha vantagem. Sentamos na sala. Vou ser direta, ela disse, tirando uma pasta da mala. Marcos, durante nosso casamento você fez uma transferência para uma conta de cliente que não estava declarada no balanço da empresa. Tenho documentos. Colocou a pasta na mesa. Se isso chegar nos órgãos certos, você tem problema fiscal sério. Marcos olhou para a pasta. Olhou para mim. Pode abrir, disse. Ela abriu. Havia extratos, transferências, um relatório que ela claramente tinha mandado alguém preparar. Organizado, calculado, feito para intimidar. Peguei a pasta. Li devagar, com a atenção de quem passou 40 anos lendo o documento com intenção oculta. Quando terminei, coloquei na mesa e olhei para Patrícia. O que você quer? Perguntei direto. Ela piscou. Não esperava que eu fosse quem conduzisse. Quero o que é meu. Há uma dívida do casamento que o Marcos nunca honrou. Quanto? 60 mil reais. Prazo? 30 dias. Olhei para o Marcos. Ele estava quieto, tenso, mas presente, não paralisado. Depois olhei para Patrícia. Patrícia, a transferência que você documentou aqui foi feita para uma conta de fornecedor que estava com o nome errado no sistema. Erro de cadastro, não irregularidade fiscal. Tenho o comprovante de entrega do equipamento e a nota fiscal com CNPJ correto. Abri a pasta do Marcos na mesa ao lado da dela. Se você apresentar esses documentos nos órgãos certos, eles vão pedir o comprovante de entrega, que existe. E o processo vai ser arquivado. Ela olhou para a pasta. A segurança dela desceu um degrau, perceptível, controlado, mas perceptível. Além disso, continuei, com a mesma voz calma de sempre,
Durante o casamento, você assinou como representante da empresa numa compra de equipamento. Parte do pagamento foi depositado em conta pessoal sua, não na conta da empresa. Tenho os comprovantes. Silêncio. Isso não é... Ela começou. Não terminei. Pausei. Não estou aqui para te ameaçar, Patrícia. Estou aqui para te dizer que o que você tem não sustenta o que você quer, e que o que nós temos é suficiente para complicar sua situação se você decidir avançar com isso. Ela ficou me olhando. O cálculo dela estava sendo refeito em tempo real. Eu via nos olhos, naquele jeito específico de quem chegou com plano A e está percebendo que não há plano B. Há uma dívida legítima do divórcio? Perguntei para o Marcos. Ele hesitou. Menor do que ela disse, em torno de 22 mil. Você tem condição de honrar isso em 6 meses? Com o que está sendo estruturado agora, tenho. Virei para Patrícia. 22 mil em 6 meses, com cronograma assinado pelo Dr. Henrique Salles. Pausei. Ou seguimos o caminho que você veio propor, que não vai terminar do jeito que você planejou. O silêncio que veio depois tinha textura densa. O silêncio de quem perdeu a jogada e está decidindo se admite ou insiste. Patrícia olhou para a pasta dela, olhou para a minha, olhou para o Marcos. Depois me olhou. Você sempre foi assim? Ela perguntou. E havia nessa pergunta algo que não era raiva, era quase respeito involuntário. Sempre, disse. Você só não prestou atenção. Ela fechou a pasta, colocou de volta na mala, se levantou. Manda o cronograma pelo advogado, ela disse para o Marcos, sem me olhar. Pode deixar, ele respondeu. Ela saiu, a porta fechou, Marcos e eu ficamos em silêncio por um momento na sala. Depois ele virou para mim com um rosto que eu não sabia bem como nomear. Era tantas coisas ao mesmo tempo que desistir de nomear era mais honesto. Mãe, Marcos, eu não sabia. O que exatamente? Nada disso, tudo isso. Ele apontou vagamente para o espaço. Para as pastas, para a porta, para 40 anos de trabalho que eu nunca contei em detalhe porque ninguém tinha perguntado. Eu não sabia quem você era. Você sabia que era sua mãe. Às vezes a gente para de ver o resto. Ele ficou quieto com aquilo. O jantar, ele disse. Eu não consigo. Eu sei, interrompi. E eu também não consigo fingir que não aconteceu. Vai demorar. Mas estamos aqui. Ele assentiu. Devagar, daquele jeito de quem está aprendendo o peso do que moveu. Antes de continuarmos, se você gosta de acompanhar as histórias da vovó, talvez goste de fazer parte do grupo de membros do canal. Os membros têm acesso às histórias guardadas da vovó. Histórias exclusivas que não são publicadas para todos, recebem prioridade nas respostas dos comentários e têm seus nomes destacados na descrição dos vídeos. É uma forma de ficar ainda mais próximo da vovó e acompanhar conteúdos especiais que fazem parte apenas da área de membros. Clique em Seja Membro e venha fazer parte desse grupo especial. 3 semanas depois, o Dr. Henrique finalizou o acordo com o sócio do Marcos. A dona Sônia fechou a negociação com o fornecedor. 60% do valor à vista, o resto em 12 parcelas sem juros. O Rodrigo Menezes fez a ponte com o gerente do banco, que aprovou uma linha de crédito emergencial baseada nos contratos ativos da empresa. Não estava resolvido. Estava encaminhado. São coisas diferentes, e eu sei a diferença. Numa tarde de quarta, Marcos chegou em casa mais cedo. Entrou na cozinha onde eu estava terminando o café, colocou uma caixa pequena na mesa e ficou parado do outro lado sem dizer nada. O que é isso? Perguntei. Abre. Abri. Era um caderninho, igual ao meu, mesma capa, mesma cor, com uma caneta presa na lombada. Por quê? Perguntei. Ele demorou 1 segundo. Porque eu percebi que você passou a vida inteira anotando o que importava. E eu passei a vida inteira achando que o que importava era óbvio demais para precisar anotar. Pausa. Errei. Olhei para o caderninho. Depois, olhei para o meu filho. O jantar, ele disse. Eu penso nisso todo dia. Eu também. Isso vai passar? Fui honesta. Era o único jeito que eu sabia ser.
Vai mudar, não sei se passa. Algumas coisas a gente carrega, só aprende a carregar diferente. Ele assentiu, daquele jeito que significa que ouviu de verdade. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Pode. O apartamento, o que você alugava, você sempre teve. Sempre. Por que nunca me contou? Porque mulher esperta tem reserva que filho não sabe. Pausei. Seu pai me ensinou isso. Ele quase sorriu. Chegou muito perto. Pai era mais sábio do que eu dava crédito. Era. E você tem mais dele do que percebe. Só precisa escolher qual parte vai cultivar. Aquilo ficou no ar entre nós de um jeito que eu não quis preencher. Alguns silêncios têm mais dentro deles do que qualquer frase conseguiria carregar. Bruno, o neto mais velho, entrou na cozinha nesse momento com aquela fome de adolescente que não tem hora nem cerimônia. Viu a caixa aberta, o caderninho, a cena, e teve a sabedoria de não perguntar nada. Só abriu a geladeira, pegou o que precisava e saiu com um "Oi, vó", que tinha mais carinho do que costumava ter. Crianças percebem mais do que fingem. Sempre soube disso. Naquela noite, depois que os meninos dormiram e Marcos tinha ido para o quarto, sentei na sala com meu caderninho antigo e o novo ao lado. Abri o antigo na última entrada, a que tinha escrito na noite do jantar. Data, a frase dele. E embaixo, chega. Abri o novo, escrevi a data. E escrevi. Começou. A cicatriz estava ali. O jantar não ia sumir. Algumas palavras ficam gravadas num lugar que cicatrização não alcança completamente. Roberto ainda ia precisar de tempo. Marcos, digo. Ainda ia precisar de tempo para construir o que tinha desconstruído naquela noite. E eu ia precisar de tempo também, porque perdoar de verdade não é decisão de um dia, é trabalho de muitos. Mas havia algo novo naquela casa que não havia antes. Não era paz perfeita, era honestidade. E honestidade é a fundação. O resto se constrói em cima. Fechei os 2 cadernos, coloquei um do lado do outro na mesa. 40 anos de trabalho. 72 de vida. Um filho que precisou errar feio para me ver de verdade. E eu, que precisei que ele errasse feio para parar de me tornar menor do que era para caber no espaço que ele deixava. Nenhuma de nós, nenhuma de vocês, precisa se tornar menor para caber no espaço que alguém deixa. Quando o espaço é pequeno demais, a resposta não é encolher. É lembrar do tamanho que você tem. Apaguei a luz. Fui dormir. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim. E me conta, o que mais te marcou? Foi a virada quando ela descobriu que o filho estava afundando? Foi a hora que ela chegou com a pasta na frente da Patrícia? Escreve aí embaixo. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você aqui. Se inscreve e clica em Hyper para não perder a próxima.